Os anticorpos produzidos pelo organismo para se defender do coronavírus de 2019 desaparecem com o tempo, indica uma pesquisa realizada de 20 de junho a 23 de setembro no Reino Unido pelo Imperial College de Londres, com 365 mil pessoas infectadas na pandemia. Ao longo desse período, o número de pessoas com teste positivo caiu 26,5%. Nosso estudo mostra que, com o tempo, há uma redução na proporção de pessoas que testam positivo para anticorpos. Não está claro qual o nível de imunidade que os anticorpos dão, nem quanto tempo esta imunidade dura, declarou o autor do relatório da pesquisa, professor Paul Elliott. A tendência de queda na presença de anticorpos foi observada em todo o país, em todas as faixas de idade, mas não nos trabalhadores da saúde, talvez porque tenham repetidas exposições ao vírus ou recebam uma carga viral mais forte. O declínio é maior a partir dos 75 anos em pessoas assintomáticas ou que tiveram suspeita não confirmada de contágio. Isto indica que a resposta dos anticorpos varia com a idade e a gravidade da doença. Sem a garantia de imunidade, quem teve a doença deve seguir os protocolos de segurança, higienizar as mãos, usar máscaras quando tiver contato com moradores de outras residências e manter uma distância mínima de 2 metros. Às vezes parece que as pessoas que usam máscara acreditam estar 100% protegidas. As máscaras caseiras protegem apenas 50% e as máscaras cirúrgicas usadas pelos profissionais de saúde até 95%. Então, mesmo de máscara, é preciso manter a distância mínima de 2 metros. Aí o risco de contaminação desaba. O desaparecimento dos anticorpos coloca um novo desafio para as 11 vacinas que estão em fase final de testes. Talvez a vacinação tenha de ser repetida todos os anos, como acontece com as gripes. E a estratégia de imunidade de rebanho, de deixar a população se infectar até que a maioria desenvolva resistência ao vírus, não faz mais sentido se a imunidade não dura muito. Outro estudo publicado na revista médica Journal of the American College of Cardiology indica que pacientes de Covid-19 correm maior risco quando o coração muda de tamanho, forma, estrutura e função, o que se pode ver através de um ecocardiograma. Os pesquisadores examinaram 35 pacientes com altas taxas de troponina, uma proteína que o coração libera quando tem problemas. As taxas de mortalidade foram de 5,2% para pacientes sem troponina no sangue, 18,6% com troponina alta, mas o coração normal, e 31,7% com troponina elevada e o coração alterado. Nos Estados Unidos, a média diária de casos diagnosticados nos últimos 7 dias foi de quase 70 mil, com 789 mil infecções numa semana. A alta em 2 semanas foi de 40%. Na maioria dos estados, o contágio está aumentando. Nesta terça-feira foram notificadas 538 mortes, uma alta de 15% em 2 semanas. Até hoje, os Estados Unidos notificaram 8.777.000 casos da Covid-19 e quase 226.700 mortes. No fim da campanha eleitoral, o presidente Donald Trump reclamou que o noticiário só fala em Covid, Covid, Covid. As pesquisas dão uma vantagem de 7 a 9 pontos percentuais ao vice-presidente Joe Biden. A revista britânica The Economist estima que a chance de vitória de Biden esteja em 92%. O Brasil registrou mais 530 mortes e 29.353 casos novos em 24 horas. O total de mortes está perto de 150 mil e o de casos confirmados chegou a 5.441.000. A média diária de mortes dos últimos 7 dias caiu para 442. No mundo inteiro já são 43.900.000 casos confirmados e 1.166.000 mortes.
Mais de 32 milhões de pessoas foram curadas, 10 milhões e meio apresentam sintomas leves, estão em tratamento, e pouco mais de 80 mil estão em estado grave. Na Europa, a Covid-19 está fora de controle. Nesta terça-feira, pela primeira vez, a França registrou 523 mortes num dia, nesta segunda onda, e 33 mil novos casos. Neste ritmo, advertiu o primeiro-ministro Jean Castex, o sistema de saúde pode entrar em colapso na próxima semana. Mais de 57% dos 5.800 leitos de terapia intensiva da França estão ocupados e 1.900 foram ocupados em uma semana. O presidente Emmanuel Macron faz um pronunciamento à nação às 8 da noite desta quarta-feira, pela hora de Paris, 4 da tarde no Brasil. Deve anunciar um reconfinamento por 4 semanas. As escolas e os serviços públicos continuariam funcionando normalmente. Em várias cidades da Itália, entre elas Milão, Turim e Catânia, manifestantes bloquearam o trânsito e protestaram com violência, em alguns casos, contra as novas medidas de restrição, como o fechamento de bares e restaurantes às 6 da tarde. Os governos da Europa tentam evitar um novo confinamento geral para conter a segunda onda de contágio da Covid-19. Até agora, só a Irlanda e a República Tcheca entraram em quarentena nesta segunda onda, mas na França parece inevitável. A Alemanha e a Espanha também examinam a possibilidade. A Rússia tornou obrigatório o uso de máscaras em locais públicos. Os restaurantes e as casas noturnas têm de fechar às 11 da noite. Depois de uma queda no ritmo de contaminação de uma terceira onda, Hong Kong vai reabrir bares e restaurantes. Cerca de 1,5 milhão de chineses se inscreveram para um concurso público a ser realizado no próximo mês. É um sinal de que o mercado de trabalho está sob pressão da pandemia. As bolsas de valores caíram na Europa e nos Estados Unidos diante do aumento do contágio pelo novo coronavírus, que atrapalha a recuperação. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa. Se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.